Olá, alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Eu sou o professor José Regimar e estamos aqui com mais um vídeo da nossa disciplina de Físico-Química 2, avançando um pouco mais nos conceitos que abordam as equações fundamentais da termodinâmica. No vídeo passado, nós falamos um pouco sobre a dedução dessas equações. Hoje nós vamos trabalhar nesse vídeo as relações entre essas funções matemáticas que nos levam às equações fundamentais. Bom, então, a primeira coisa que nós vamos discutir aqui é retomar o nosso raciocínio a partir dessas funções. A função entalpia é U mais PV, enquanto que a energia de Hamilton é U menos TS, e a função de Gibbs seria U menos TS mais PV, e aí você já deve assistir o vídeo passado para relembrar como nós chegamos aqui nessas funções matemáticas. Bom, o que nós vamos fazer agora é apenas um trabalho algébrico. Como podemos relacionar a energia de Gibbs com a entalpia e com a energia, na verdade, a energia de Gibbs com a entalpia ou a energia de Gibbs com a energia de Hamilton, tá? Então, vamos começar pelo básico, digamos assim. Vamos relacionar diretamente Gibbs com entalpia, ok? Bom, aqui é só uma questão mesmo realmente de observação. Observe que a própria expressão da função de entalpia, U mais PV, você tem esses dois elementos. Então, se você reescrever que a energia de Gibbs é igual a U, aqui a ordem dos fatores não vai alterar o resultado, mais PV menos TS. E, logicamente, que U mais PV vai ser justamente a entalpia. Logo, a energia de Gibbs vai ser igual a entalpia menos TS. Agora, se eu quero representar a diferencial disso aqui, então eu só preciso diferenciar. Diferencial de Gibbs é igual a diferencial da entalpia menos a diferencial de TS, ok? A diferencial de TS. Vamos diferenciar aqui esse produto e o que nós vamos obter? A diferencial de Gibbs é igual a DH, aqui vai ser menos TS, TdS menos SDT, ok? SDT. Aqui só pode TdS, ok? Menos SDT. Bom, vamos considerar a seguinte condição, que quando você trabalha com energia de Gibbs em sistemas abertos, normalmente a temperatura se mantém constante, o processo é isotérmico. Então, se eu trabalhar o meu sistema em um processo isotérmico, o DT, na verdade, SDT, vai ser eliminado aqui da minha equação. Então, eu fico com o quê? Com dG igual a dH menos TdS. E, logicamente, se a gente fizer a integral disso aqui, integrando todas essas expressões, você vai ter que ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Logicamente, para que o sistema ocorra uma reação de forma espontânea, nós podemos avaliar esta equação da seguinte forma. O ΔH ele precisa ser, logicamente, um valor negativo, não é isso? Porque negativo menos valor negativo, não é isso? E a entropia, sendo ela um valor positivo, aumento de entropia, que normalmente é o que acontece, vezes o negativo, você vai ter um resultado negativo. Bom, mas a gente sabe que também existem reações químicas que esse ΔH é positivo. Bom, nesse caso, o que acontece? O ΔS precisa ser um valor considerável para que compense o valor positivo do ΔH, do processo endotérmico, de tal forma que o ΔG seja espontâneo, tá? Seja menor do que zero. Então, você vai analisar duas condições de espontaneidade. Mesmo que, por exemplo, aqui seja um valor negativo e aqui positivo, haja uma redução de entropia, mas se o ΔH for um valor absoluto muito maior, um negativo, não é isso? Em termos modulares, muito maior do que o TdS, você vai ter também um ΔG negativo. Então, você pode analisar as condições de espontaneidade para que aconteça uma reação química, ou em função do ΔH, que ele seja exotérmico, e aí, sendo exotérmico, e a entropia aumentando, não é isso? Você vai ter o processo espontâneo, que é o normal. Se você tiver um processo endotérmico, então você precisa ter uma compensação da entropia, um valor muito grande de desordem, para compensar o ΔH positivo.
Ou ainda, na última situação, se esse ΔS for um valor negativo nisso, que aí, no caso, compensa esse negativo ficando positivo, então esse ΔH precisa ser exotérmico, liberando muita energia, de tal forma que a soma desses termos dê um valor de ΔG menor do que zero. Bom, essa é uma análise que nós fizemos combinando a equação, a função g com a função h. Agora vamos analisar a função g com a função a, que é a energia de Hamilton. Bom, então partindo aqui do mesmo princípio, eu só preciso reescrever esta equação olhando para que a função de Hamilton é U menos TS. Então eu já tenho aqui U menos TS, ó. Se a gente der um destaque aqui em vermelho, eu tenho U menos TS, que é justamente o valor de A. Logo, G é igual a A mais PV. E aí eu posso, logicamente, diferenciar essa função dizendo o seguinte: dG é igual a dA mais dPV. Ok? dPV. E aí nós vamos diferenciar esse produto aqui, ó. Ok? Então, dG tem que ser igual a quê? A dA mais PDV mais VDP. Ok? Bom, o que nós podemos pensar aqui? Eu posso trabalhar com o meu sistema a volume constante, essa expressão desaparece, ou então a pressão constante, que é normalmente o que acontece no sistema aberto, a pressão ela é constante. Então, se a pressão é constante, esse dP desaparece, e eu tenho aqui que dG é igual a dA mais PdV, aonde eu preciso de uma variação de volume para que, no caso desse volume aqui, uma redução de volume, por exemplo, pode levar a um ΔG negativo, ou a própria energia de Hamilton também pode ser um valor negativo. Daí, logicamente, aqui a gente só precisa integrar essa expressão para poder chegar a uma expressão mais tranquila, digamos assim, ΔA, ok, mais P ΔV. Os argumentos são parecidos com aqueles que nós fizemos com a energia de Gibbs relacionada com a entalpia, né? Para que ΔG seja negativo, eu preciso que o ΔA seja negativo. E, por exemplo, se eu tiver aqui uma variação positiva, mas esse cara for bastante negativo, eu tenho uma reação espontânea, ou então pode haver uma compressão, de tal forma que essa compressão seja muito grande, e esse cara aqui, o delta positivo, né, de tal forma que essa compressão compense, né, dessa forma que o ΔG seja negativo. E aí, logicamente, eu poderia pensar na situação mais conveniente, que é o ΔA negativo e o ΔV uma compressão. Volume final menor que o volume inicial, e aí você teria todo o processo justamente sendo espontâneo com ΔG negativo. E aí você teria justamente a condição de espontaneidade. Bom, esse vídeo, basicamente a gente está trabalhando esse finalzinho das equações fundamentais para a gente discutir aqui. E aqui no próximo vídeo nós vamos discutir um pouco sobre as derivadas parciais, derivadas cruzadas, que nós podemos obter a partir da diferencial, logicamente, né, não exata, da energia interna. Então aí vamos nos ver no próximo vídeo. Boa sorte para você e bom estudo.